Bom, boa tarde, então. Tenho o grande prazer de apresentar hoje, então, a minha colega de BQM, a professora Mônica Monteiro Lomelí, né, que é graduada em Biologia pela Universidade Autônoma Metropolitana de Iztapalapa, Uhum. mestrado em Bioquímica pela Universidade Autônoma do México e doutorado em Química Biológica pela UFRJ. E além de ser, né, nossa professora aqui no IBQM, então, ela também é coordenadora da Osiris, né, que é uma startup que nasceu, então, no IBQM. Então, hoje convidei a professora Mônica para contar um pouquinho essa história para nós. Mônica, eu queria te agradecer imensamente por aceitar esse convite, né, por ter te disponibilizado a vir. Palavra é tua. Eu não sei se tu preferes que os alunos te interrompam no meio ou façam perguntas no chat. Eu vou estar aqui cuidando do chat e qualquer coisa eu repasso as perguntas Ok. ao final, né? Então, fica bem à vontade. Durante a tua apresentação, eu vou fechar o meu vídeo aqui e o áudio para não... pela questão da internet, né? Até para a gente não Sim. te atrapalhar, tá? Mas, mais uma vez, muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer te ter aqui. Então, obrigada, Patrícia. Para mim é uma honra estar apresentando para vocês. Estou vendo aqui. É uma pena não poder ver vocês presencialmente, mas estou vendo Alba, Alexandre, Alina, Ana, um monte de gente, Antônio, Bárbara, Carlos, dois Carlos, não é o mesmo Carlos. Elisa, Elisângela, bom, todo mundo aqui, alguns alunos do laboratório. Daniele, muito obrigada a todos por estar aqui. E vocês podem me perguntar se tiver alguma pergunta no meio, vocês podem falar comigo. Uhum. Então, vocês podem perguntar, podem me interromper, podem opinar também. Então, eu vou falar aqui sobre uma equipe que a gente formou, que é a Osiris, a gente chama Osiris Rio UFRJ. E vou contar um pouquinho do que a gente faz e vou contar mais a filosofia atrás da equipe, mais dos resultados científicos que a gente tem. Se alguém quer saber mais sobre os resultados científicos, eu vou apresentar o seminário ALB aqui do Instituto que é terça-feira. Terça-feira é quarta-feira, não? Já não me lembro, terça ou quarta-feira, meio-dia. Aí vocês estão convidados, que aí eu vou apresentar os resultados mais científicos, mas eu queria mostrar mais qual é a filosofia atrás da nossa equipe. Então, o que a gente trabalha é com biologia sintética, e eu vou explicar um pouquinho o que é a biologia sintética para vocês. Então, é a biologia sintética. Deixa eu aqui tirar uma aba aqui que não está me deixando ver. Pronto. A biologia sintética não trata de técnica de engenheirar organismos. Então, por exemplo, a gente tem uma bactéria e a gente quer que essa bactéria faça uma função diferente. Por exemplo, detectar algum poluente no mar, por exemplo, teve um vazamento de petróleo, a gente quer que essa bactéria detecte esse vazamento. E como que a gente vai saber que ela detectou? Então, quando ela detecta o vazamento, ela fica fluorescente, por exemplo. Então, isso que é a biologia sintética, fazer no organismos, usar os organismos já existentes e mudar algumas das funções para algo que a gente queira engenheirar como se fosse uma máquina. Então, soa um pouco estranho, mas essas técnicas são todas técnicas baseadas em biologia molecular, em engenharia, em bioinformática. Uhum. O que a gente pode aqui, coloquei como se a gente pintasse o DNA de um organismo e mudasse ele, não? É só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, tem várias empresas de bioinformática já. Então, usa a biologia sintética para coisas
muito variadas, desde, por exemplo, fazer novos tecidos a partir de proteínas expressas em bactérias. Então, aqui essa startup faz a empresa se chama Spive, que ela faz tecidos uhum, parecidos com a seda, mas ela não utiliza as aranhas, sino que utiliza micro-organismos para fazer essas proteínas. Também vocês já devem ter escutado falar dos hambúrgueres veganos, carne vegana. Uhum. Então, essas proteínas essa carne, entre aspas, está sendo produzida por micro-organismos e não por animais. Então, é buscar novas formas mais sustentáveis, talvez é fazer produtos, de produzir algum produto de uma forma mais sustentável. E então, eu vou contar um pouquinho a história de como surgiu a biologia sintética. Então, já no século passado, né, com a descoberta do DNA e a estrutura do DNA, se viu que o DNA é uma molécula simples. Ela está formada só por 4 bases, G, A, T e C, e nessa molécula a gente carrega toda a informação de um organismo. Então, logo que foi descoberto o DNA e a sua estrutura tão simples, teve uma corrida muito grande para a gente conhecer os genomas dos organismos para poder descobrir por que um organismo tem um certo fenótipo, para descobrir genes que conferem alguma fenótipo patogênico, por exemplo, para um organismo. E, claro, para mudar genomas e, por exemplo, poder tirar esses genes que são patogênicos, por exemplo, de uma bactéria para ela não ser mais patogênica ou criar novas funções. E então, o que mais ajudou a criar a biologia sintética foi o sequenciamento dos DNAs. Então, esse sequenciamento de genomas tem avançado muito. O primeiro organismo que foi sequenciado quando se desenvolveram técnicas de sequenciamento de DNA, no início eram técnicas radiativas, nas quais se usava radiação para poder marcar as bases e poder saber quais eram as bases que formavam parte de um genoma. Então, o primeiro organismo que foi escolhido foi um bacteriófago, que é um vírus. Bacteriófagos são vírus que infectam bactérias. E ele é bem pequeno, é um vírus bem pequeno, que só tem 3.569 bases. Uhum. Então, conseguiam decifrar a ordem e quais eram as bases que faziam parte do genoma desse vírus, em 1976. O sequenciamento foi melhorando, e se sequenciou a primeira bactéria. Esse sequenciamento, em vez de usar radioatividade, já usava marcações fluorescentes, que já não são tão ruins para a saúde de quem está fazendo esse genoma. Então, em 1995, você vê que com 20 anos para fazer novas técnicas, criar novas técnicas de sequenciamento de DNA, para sequenciar a primeira bactéria que tinha 1 milhão de bases. E escolheram, claro, uma bactéria patogênica, que é a Haemophilus influenza. Depois, junto com essa bactéria, se sequenciou a levedura, que já é um organismo eucariótico, que já tem núcleo e tem diversos cromossomas. A Haemophilus sem a influenza só tem um cromossoma, e a levedura já tem 16 cromossomas. Então, se conseguiram sequenciar o genoma inteiro. Para sequenciar esses 16, uma coisa curiosa é que para sequenciar esses 16 cromossomas se uniu toda a Europa. Então, todos os laboratórios europeus que trabalhavam com levedura dividiram o genoma, cada quem sequenciou um cromossoma diferente, junto com uns 2 laboratórios dos Estados Unidos. Uhum.
Então, cada laboratório sequenciou um genoma e foi uma tarefa de uns 6 anos, que conseguiram sequenciar 12 milhões de bases. E tem agora já o genoma conhecido todo da levedura, né, desde 1996. Que essa é a levedura que a gente usa para fazer pão, para fermentação, né? E é um organismo eucariótico modelo. Depois de que foi sequenciada a levedura em 1996, olha, os mamíferos sequenciou já, saiu a sequência do genoma humano, que tem 3 bilhões de bases. Então, deu um pulo gigantesco, porque agora tem sequenciamentos muito rápidos, né? E de 2001 a 2024 deu um outro pulo, que agora, se vocês vão no Seio Franco, eles já podem sequenciar o seu próprio genoma. Então, a gente pode encomendar para sequenciar o nosso genoma. Claro que não vão sequenciar o genoma inteiro, mas sequenciar regiões que contêm genes que podem gerar doenças. Então, a gente pode saber se a gente é suscetível a ter algum câncer, a ter alguma doença específica, mas a gente já pode encomendar. Então, de 1976 a 2024, a gente tem muita informação. Toda essa informação contida no DNA de cada um dos organismos. E o que a gente vai fazer agora com toda essa informação? Então, não sei se vocês querem me dar alguma ideia de que fazer com toda a informação que a gente tem guardada em bases de dados. Alguém tem alguma ideia, quer falar alguma coisa? Bom, talvez estejam um pouco tímidos, mas devem estar pensando alguma coisa que fazer com esses genomas, né? Às vezes o pessoal fica um pouco tímido aqui de comentar. Mas pode falar, porque queria conversar um pouco, senão, bom, há muito tempo que não dou aula ou seminário online e agora já estou achando um pouco estranho. Mas, bom, então, com toda essa informação, a gente tem que estimular os alunos a descobrir a inovação biotecnológica e empreendedorismo para fazer alguma coisa com toda essa informação. Uhum. Então, por exemplo, a biotecnologia no Brasil é ainda incipiente, né? A gente tem poucas empresas de biotecnologia. Se vocês veem aqui neste mapa, a maioria das empresas de biotecnologia está em São Paulo, tem aproximadamente 300 empresas. A gente tem 10% disso, 35%. Minas tem um pouquinho mais, mas ainda é muito incipiente, né? E eu penso que aqui no Rio de Janeiro tem um potencial enorme para a biotecnologia, porque, ao contrário, por exemplo, desses grandes centros de São Paulo, Rio Grande do Sul, que tem muita agricultura, Mato Grosso do Sul tem bastante agricultura e a maior parte do PIB vem de do agronegócio, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, ou não sei se felizmente, né, a gente não tem agricultura assim, em grandes proporções devido ao terreno, que não é propício, é que tem tantas montanhas para o agronegócio, mas a gente poderia crescer economicamente bastante utilizando a biotecnologia. E então eu acho, para mim, uma das minhas funções agora é estimular os jovens a aprender biotecnologia. E como que a gente vai chamar esses alunos? Então, a gente tem que criar, vou ter aqui um círculo, né? Algo que estimule os jovens a entrar na área de biotecnologia. Agora é tão difícil os jovens entrar na área de ciência porque acham uma coisa que dá muito trabalho, não vem muita aplicação e preferem ir a outras áreas, mas eles não conhecem a área de biotecnologia, que a verdade cobre bastantes áreas
que eu vou mostrar para vocês. Então, já desde que começaram a ser sequenciados todos os genomas e começaram a ter técnicas desenvolvidas de biologia molecular, como a clonagem e os plasmídios, e etc., as pessoas já pensaram, os cientistas, professores pensaram, e a gente tem que montar um circo para trazer esses alunos para trabalhar com biotecnologia. E na Universidade de Harvard, no MIT, eles criaram esse circo, que é realmente muito legal, que foi uma competição de biologia sintética. Então, eles chamam de IGEM. IGEM, que é International Genetic Engineering Machines. Então, é uma competição internacional para engenheirar micro-organismos geneticamente. Uhum. E ela foi criada em 2003. Então, desde então, essa competição já tem 21 anos. Esse ano vai cumprir 21 anos. E o Aigen, ele agora é o coração realmente da biologia sintética, porque é como se fosse o congresso, essa competição, onde todo mundo que trabalha com biologia sintética se junta. Então, no AGEM, nessa competição, participam não só estudantes de universidades, mas também empresas de biotecnologia, por exemplo, que apoiam algum grupo de estudantes para participar, né, com projetos das empresas de biotecnologia. Então, até agora, mais de 4.300 projetos têm sido apresentados nessas competições, utilizando a biologia sintética. E agora a biologia sintética tem esse nome novo de SynBio, não? De Synthetic Biology. Então, vocês vão escutar falar cada vez mais de congressos de SynBio, reuniões de SynBio, que são as reuniões de biologia sintética. Uhum. E nessas competições, se vocês veem quantos estudantes já participaram, mais de 80.000 estudantes participaram. Uhum. Tem mais de 250 startups que têm sido criadas a partir de projetos apresentados pelos estudantes no AIGEN. Uhum. E uma coisa bem legal também do AIGEN, porque quando a gente escuta falar de biologia sintética e transgênicos, a gente logo pensa no mal, né? Então, eles tentam, uhum, criar uma grande responsabilidade, a todas as pessoas que trabalham com biologia sintética, uhum, e também pensar na biossegurança, porque, por exemplo, eu vou criar, não é, modificar um organismo, mas esse organismo, se vazar no meio ambiente, ele pode causar algum prejuízo que a gente nem pensava, né? Então, por exemplo, uma bactéria criada novamente com uma nova função tem que ter uma forma de que, se ela vaza para o meio ambiente, ela morra, que só possa ser cultivada no laboratório. Então, tem toda essa parte de biossegurança que as equipes têm que pensar para seus projetos, e também tem que ter a responsabilidade de não fazer um projeto que vai virar uma arma biológica também, né? Então, uma parte grande da biologia sintética também lida com armas biológicas para estudar que coisas poderiam levar a desenvolver armas biológicas e tentar não fazer isso, ou poder, por exemplo, Estados Unidos e talvez a China, a Rússia, eles têm ministérios que cuidam disso, não? Dentro do exército, para estudar que coisas poderiam virar armas biológicas. Então, a gente também se preocupa muito com isso para criar essa responsabilidade. E cada grupo vai formando partes biológicas. Então, no AIGEN, o aluno tem um repositório enorme, que tem mais de 75.000 peças biológicas, que é como se fossem pecinhas de Lego, que a gente pode montar
para criar uma nova função no organismo que a gente quer modificar. Então, nessa competição tem diferentes áreas. A primeira área é a área de meio ambiente, a segunda é a de saúde e a terceira chamam de avanços, de novos avanços, né? Então, em meio ambiente, os alunos podem competir em diferentes áreas, por exemplo, criando alguma solução para a crise climática, para biorremediação, para conservação de florestas, por exemplo, para melhorar a produtividade na agricultura, também para fazer novos alimentos, mais nutritivos, por exemplo. Ou tem esta nova área que é legal, competem na área de moda, e cosméticos, para poder criar cosméticos sustentáveis ou tecidos. Também podem se inscrever na área de saúde. Então, a gente já competiu na área de diagnóstico. Podem fazer novos terapias, né? Tem uma nova área que é de oncologia e de doenças infecciosas. E nos avanços, podem ter um projeto espacial, por exemplo, podem ter um software ou projeto de inteligência artificial ou de manufatura. Também tem avanços científicos na biologia sintética que também podem concorrer. Então, eu estou mostrando estas áreas de competição para vocês pensarem em todas as áreas também que a biologia sintética pode atuar, não? Então, em cada competição se inscrevem entre 300 e 400 equipes do mundo inteiro e cada uma competindo em diferente área. E essas equipes são formadas, tem vários níveis, podem ser alunos de ensino médio, ou alunos da graduação ou pós-graduação. Então, tem esses três níveis, né, na competição. Então, já que é uma equipe, o mais difícil é formar as equipes, né? Então, sempre tem um líder na equipe e ele vai organizar as pessoas e vai trabalhar em diferentes áreas. Então, tinha desde áreas de finanças, divulgação científica, tem trabalho experimental de bancada, de bioinformática e empreendedorismo. Então, eu vou falar cada uma dessas áreas, porque eu gosto muito dessas áreas e organizar a equipe dessa forma, porque nem todo mundo quer trabalhar, por exemplo, na bancada, né? Tem pessoas que gostam de ciência, gostam da biotecnologia, mas querem trabalhar em outra área e eles sempre são super bem-vindos. E ajuda também a tirar o máximo de cada aluno, né, para ele ir experimentando o que ele quer fazer na vida futura, né? Então, tem o líder da equipe, que é o responsável por juntar, chamar outros membros da equipe, de planejar o que vai ser feito e de organizar, né? Bom, a competição começa em abril e termina em novembro. Então, cada mês as equipes têm que ir entregando uma parte do trabalho, porque é um trabalho bem grande, né? Então, vai entregando as partes que precisa e o líder tem que estar atento para ver que não faltou nada, que está tudo pronto, e organizar tudo. E também as pessoas que trabalham na bancada, né, que é a parte experimental. Então, aqui no laboratório, tem uns 6 alunos trabalhando agora na bancada, na parte experimental, e tem outros alunos que, eu não gosto muito da bancada, eu gosto mais de computação, de bioinformática. Então, eles trabalham na parte em sílico, simulando o projeto, né, em sílico e vendo que tudo vai dar certo, fazem a parte de bioinformática.
Tem outros, uma parte grande também, que é muito importante, que é muitas vezes os alunos de pós-graduação entram num projeto e não veem com clareza qual é o papel do seu projeto na sociedade. Então, aqui, né, nesses projetos, eles têm que desenvolver essa parte social e ir sair para a rua e conversar com as pessoas. Ei, você está interessado? Você acha que se eu faço uma bactéria, ou se faço carne a partir de uma bactéria, você comeria? Você não comeria? O que que você acha? Então, eles vão para a rua para falar dos projetos deles e também fazer divulgação científica. Tem outros alunos que então fazem a parte de mídia, né? Então tem que divulgar os projetos na mídia. Então a gente tem um Instagram, tem uma página na Wiki, tem o blog. Então tem diversas formas que a gente se comunica com a sociedade. E tem uma outra parte muito importante que é o empreendedorismo. Então, alguns alunos gostam muito do empreendedorismo, então eles vão e entendem o projeto e vão para a rua também para falar com empreendedores, para ver se eles comprariam o produto, né? Então, vai fazer um teste diagnóstico, vai para... Então, por exemplo, e me fugiu o nome agora da empresa agora que faz todos os exames. Mas, por exemplo, a DASA, né? Por exemplo, vamos para a DASA. E você compraria o nosso produto? Ou a gente vai fazer um suplemento agrícola, vão entrevistar empresas do agronegócio para ver se comprariam o produto, para ver se ele vai ter alguma função, porque às vezes a gente pode inventar algum produto que ninguém vai comprar. Bom, talvez no futuro comprem, mas vai trabalhar para depois ficar guardado na gaveta não faz muito sentido. Então, por último, tem a parte de finanças. Então, tem pessoas dentro da equipe que vão procurar fundos para fazer os projetos, né? E os membros da equipe não precisam ser só de uma área, mas geralmente eles se integram em uma área e fazem parte de outra. Tem outros alunos que querem fazer parte de todas as áreas para experimentar todas as áreas para ver qual que gosta mais. Então, isso é bem aberto, né? Então, eu já há muito tempo estou querendo criar uma equipe de biologia sintética e em 2018 consegui reunir o primeiro grupo. Uhum. E então, o objetivo principal da Osiris é ensinar inovação biotecnológica e empreendedorismo aos alunos, né? Para fomentar essa parte e ver se algum dia eles podem criar uma startup, uma empresa ou se unir em alguma empresa de biotecnologia que tanto faz falta aqui no Rio de Janeiro, como eu falei, ou no Brasil inteiro. A gente precisa muito dessa biotecnologia. Então, a gente começou, os alunos começaram a arrecadar fundos, eles sozinhos, claro, eu dou uma ajuda, eu dou uma orientada, mas dentro da equipe são os alunos que decidem tudo. Eu só, às vezes, dou uma opinião, dou uma guiada, mas eles que decidem tudo. Então, a gente tinha pensado, eles tinham pensado, olha, o projeto que a gente quer fazer vai ser um kit de detecção de dengue. A gente estava começando quando chegou a Covid e a gente teve que parar. Então, a gente fez 1000 reuniões e a gente entrava para mudar o diagnóstico que a gente estava fazendo de dengue para Covid. E, felizmente, a gente também se arrecadou fundos para fazer o teste de Covid. E, claro que como os alunos são muito novos, eles não podiam mexer com Covid, porque não tem todo esse treino.
E então, graças a ajuda de Kátia Cabral, que trabalha aqui no Instituto, e alguns alunos que faziam a parte de bioinformática, a gente conseguiu fazer um teste para COVID por uma técnica que se chama RT-Lab, é um teste molecular. A gente calculou que ia custar R$ 30, mas, bom, até agora a gente está procurando alguma empresa que queira comercializar esse teste. Mas a gente pode agora já tem uma equipe treinada, a gente fez todos os insumos para esse teste. Então a gente expressa as proteínas, as polimerases, tudo para fazer o teste molecular e está acessível para as pessoas usarem. A gente conseguiu publicar um artigo agora sobre esse teste, se vocês quiserem dar uma lida, depois ver. E quando terminou, e bom, durante a Covid, a gente também continuou trabalhando com o diagnóstico de dengue. Então, o objetivo principal dos alunos era fazer um teste que conseguisse detectar em soro de pacientes dengue, zika e chikungunya, que fosse rápido. Uhum. Então, eles pensaram em fazer um biosensor eletroquímico que, com uma gota de sangue, já pudesse detectar se fosse dengue, zika e chikungunya. Mas, bom, a problemática que eles acharam foi que nas clínicas públicas, geralmente, dengue e chikungunya não são feitos testes de diagnóstico laboratoriais, mas só o médico vê os sintomas, se está com febre, está com dor nas articulações, né? Aí fala, bueno, você deve estar com dengue. Aí se trata para dengue, dá um soro e pronto, mas a pessoa poderia estar com zika ou com chikungunya também, ou com uma gripe, né? Porque confundem muito todas essas viroses, têm sintomas muito parecidos. E existem testes de diagnóstico, que a maioria são, são importados. Uhum. E, além disso, eles têm reação cruzada. O que é essa reação cruzada? Que dengue é muito parecido com Zika, e todos esses testes diagnósticos não conseguem distinguir entre dengue e Zika. Então, falar assim, você está com dengue, mas também poderia ser Zika. E um exame, não sei se algum de vocês já fez o exame de diagnóstico, pode custar entre 40 a R$ 2.000. Então, são muito caros. Então, pensaram em fazer um teste diagnóstico barato e acessível contra dengue, zika e chikungunya. Claro que os alunos, como são muito novos, eram todos alunos de graduação, não tinham ideia da dimensão do projeto. Mas a gente começou a trabalhar com dengue. Decidimos começar com dengue e a proposta deles foi fazer uma proteína sintética usada como antígeno para reconhecer anticorpos das pessoas e poder testar num teste de ELISA. Uhum. Então, eu vou passar só vou falar aqui, vocês estão vendo esta é a estrutura da proteína e cada parte tem uma corzinha. Uhum. Essas cores são regiões diferentes do vírus que a gente pegou essas regiões e conseguiu fazer uma proteína sintética com diferentes regiões que são as mais reconhecidas pelos nossos anticorpos. Então, essas regiões se chamam de epítopo. Eu vou passar aqui um filminho agora, que eles apresentaram no AID.
Bom, desculpem por passar este vídeo em inglês. Esse foi o vídeo que eles apresentaram, que se chama vídeo promocional para mostrar rapidinho qual é o projeto lá na competição. E com esse projeto eles conseguiram ganhar em 2021 a medalha de prata. Além de ganhar a medalha de prata, a gente publicou um artigo recentemente com mostrando o nosso teste de ELISA é um teste sorológico para detecção de dengue, que distingue perfeitamente entre dengue e zika, só dá positivo para dengue, então não tem essa reação cruzada como tem os outros testes. E uma coisa legal é que a gente fez a primeira submissão da patente. Então a gente está esperando o INPI avançar com a patente para poder patentear isso. Então, se vocês vêm com alunos de iniciação científica, a gente conseguiu fazer um teste diagnóstico para LAMP, um teste de diagnóstico para que é um teste diagnóstico para COVID e um teste diagnóstico para dengue em menos de 3 anos. Que os alunos têm um grande comprometimento uma vez que eles entram na equipe para uma competição, né? Se sentem muito estimulados. Em 2002, os alunos decidiram mudar de projeto, cada ano tem que mudar de projeto, e decidiram fazer uma levedura probiótica anti-envelhecimento. Então, vocês sabem, essas leveduras probióticas que a gente toma quando a gente está com dor de barriga. Uhum. Decidiram colocar uma função nova nessas leveduras probióticas que ajudassem a não envelhecer tão rápido. Então, eu vou mostrar para vocês o filminho, esse se está em português, com o projeto. Mônica, o vídeo tá sem som. Tem som? Eita, não sei como colocar o som aqui. Deixa aqui que já vem o Juliano para me ajudar. É um vídeo curtinho, mas ver se ele consegue. O outro vídeo tinha som? Não, não tinha. Também outro vídeo não tem. Ah, agora foi. Tem, mas bem baixinho. É? E... Aí tem o som, mas tá bem baixinho. Ah, então, esperar aqui. Já... Ih, como que parou aqui? Só clicar na tela. E agora como... Deixa eu ir pra cá, mas como que eu vou pra... Desculpem aí. Como que eu vou para o início do vídeo? Não, você passou os slides. Espera. Já vai. Essas tecnologias... Sem problema. Estou acostumado com eles. Ou no outro vídeo vocês não falam, vai ver agora. Deixa eu... Eita, espera. Deixa eu falar mais fácil.
Bom, é? A gente vai deixar o vídeo rodar. Bom, agora acabei sem saber se vocês estavam escutando. Estão me escutando? A gente te escuta, mas o vídeo tava bem baixinho, não deu Bem pra. baixinho. Oh, que É, pena. Mas, bom, esse foi um outro vídeo para mostrar o projeto no qual eles querem fazer uma levedura probiótica que consiga um metabolito que se chama NR, que ajuda, é usado como suplemento para ajudar em doenças relacionadas à longevidade, né? E agora em 2004 eles vão competir com esse projeto, mas agora voltado para fazer uma levedura modificada geneticamente para fazer esses precursores da síntese de AD para colocar, para usar para aumentar a produtividade e resistência de plantas, né? Então eles já contactaram empresas, um agronegócio, teve uma empresa que cultiva arroz, que está interessada em nosso produto, né? Mas os alunos estão correndo para ver se conseguem ter esse produto e testar no arroz, né? Por enquanto, aí estão testando em planta modelo que se chama Arabidopsis, né, aqui no laboratório. E então, outra parte importante da Osiris é que eles participam muito de feiras de inovação, por exemplo, aqui está uma foto da Semana de Inovação, e nessas feiras de inovação é onde eles conhecem pessoas que podem ajudar a financiar o projeto, a promover o projeto, e também em competições, né? E além disso, fazem muita divulgação científica, então eles dão palestras, cursos, fazem jogos em escolas, então nosso público-alvo na divulgação científica são escolas de ensino fundamental, ensino médio, aí vai para praças, nessas feiras de ciência, e lida muito com crianças, adolescentes, adultos, e fazem também eventos para jovens e adultos. E adultos ficam com um acento, eu não sei por quê, desculpe. E então, se algum de vocês é professor de uma escola e está interessado em que a gente leve alguma atividade, é só falar com a gente para combinar. Os alunos que vão. Então, por exemplo, você tem uma atividade que se chama DNA funcional, que é para ensinar a estrutura de DNA para o público em geral, né? Então, eles primeiro, com a
É uma atividade de uns 15, 20 minutos para explicar o que é o DNA e depois os alunos jogam alguns jogos que tem para montar o DNA e aprender o que é o DNA. A gente tem levado essa atividade já a muitos lugares, talvez algum de vocês já viu. Aí vai a escola, as feiras de ciência, esse foi aqui no museu da UFRJ, esse foi numa escola de ensino fundamental. E até às vezes o aluno, mas o aluno não vai querer jogar. Todo mundo gosta de brincar com um jogo, como se fosse amarelinha, e todo mundo se diverte bastante com esse jogo. Outra atividade que a gente mostra como que as leveduras, que o fermento pode ser usado na biotecnologia. E então a gente vai para a praça, ensina os alunos, aí eles crescem a levedura, bem como fermento. Tem outras atividades nas quais os alunos vêm aqui no laboratório para fazer essas atividades. Ou a gente vai nas escolas. Se as escolas tiverem um laboratório mínimo, a gente pode ir nas escolas e ler esses experimentos para as escolas de ensino médio. E já passou aqui uma demo. Tem outra atividade que é para mostrar a produção de bioinsumos. Então, a gente mostra, os alunos da equipe mostram que um plasmídio não é possível produzir algum produto novo em uma bactéria. Então, por exemplo, aqui a gente fez um plasmídio que a bactéria pode produzir uma proteína verde fluorescente, que a gente chama de GP. Então, transformam essa bactéria com esse plasmídio e depois deixa ser a bactéria e a gente brinca com arte e eles desenham em placas de Petri, fazem desenhos com essa bactéria e quando ela cresce, a gente coloca na luz fluorescente, né? Luz ultravioleta e as bactérias começam a brilhar no escuro. Né? E já com os desenhos que os alunos fizeram, então esses foram os últimos desenhos que alunos de uma escola de ensino médio fizeram. Aí ficaram super felizes quando viram que realmente a bactéria cresceu e estava florescendo, eles conseguiam fazer um desenho bonito. E outra parte que também a gente vai a bioinformática. Se a escola ver um laboratório de bioinformática, a gente pode ensinar ferramentas de bioinformática para fazer engenharia, montar plasmídios, analisar DNA, sequências de DNA e etc. Né? Depende aí, a gente pergunta para a escola qual é o interesse da escola e a gente tem esse menu de atividades que a gente pode fazer nas escolas e também nas praças. Então, por exemplo, a gente agora no Ciência Viva era a atividade era sobre meio ambiente e saúde. Então, a gente falou sobre câncer e como o meio ambiente, não? Por exemplo, a poluição pode mudar o DNA e levar ao câncer. Então, a gente levou várias atividades para mostrar para o público. E a gente vai adaptando as nossas atividades dependendo do que está sendo posto pela escola ou pelo museu, o que for. Então, aqui estou mostrando alguns dos alunos que agora ativos na equipe. Eles estão super ansiosos agora. Vamos para Paris em outro final de outubro para mostrar o projeto na competição. Mas a competição realmente já começou e estão trabalhando bastante. Por exemplo, Juliano faz design de proteínas, a Ana trabalha com as plantas, Mariana trabalha com modelamento matemático, Lucas com construção de cepas, mas também trabalha bastante na área de empreendedorismo. E aí cada quem, a Clarissa faz construção de circuitos biológicos, Helena faz a otimização das cepas e Joyce vem aqui é mestranda lá no campus de
do que de Caxias e vem ajudar uma, duas vezes por semana o resto da equipe no que se precisar. Então, eu só queria divulgar que a gente tem vagas abertas, a gente precisa de alguém que saiba de programação, porque a gente tem que fazer, os alunos têm que entregar uma página wiki e tem que fazer uma página bonita. Então, precisamos de alguém de programação. Também tem muitos experimentos para fazer, esse trabalho experimental. E também alguém que nos ajude na parte de empreendedorismo, para fazer pesquisa de mercado, modelar um negócio e entrevista com stakeholders que possam se interessar pelo projeto. E a gente já está formando uma nova equipe para competir em 2025, estamos pedindo já um projeto para a FAPERJ, e então estamos formando equipe novamente, nova equipe, e que um de vocês que conheça alguém ou se estiverem interessados, podem se unir a gente. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês. E eu queria falar que nesse tempo mais de 20 alunos têm participado da Osiris. Alguns, por exemplo, a primeira aluna da Osiris foi para a maior empresa de biotecnologia dos Estados Unidos. Foi contratada logo, assim que saiu aqui da Osiris, terminou a graduação e já foi contratada na melhor empresa de biotecnologia nos Estados Unidos. Outro aluno foi para o Senai, trabalhar no Senai, também está trabalhando numa empresa. Então, estamos aos pouquinhos formando pessoas na área de biotecnologia e empreendedorismo para poder agitar essa área que faz tanta falta aqui no Brasil. Então, eu queria agradecer, estou aberta a perguntas, eu não esqueci, mas não deu tempo de colocar os financiadores, mas os principais financiadores, o principal financiador tem sido a PERJ, e também a gente conseguiu uma emenda parlamentar que tenha dado bastante a realizar todo esse. Muito obrigada, Mônica, excelente. Eu acho esse trabalho fantástico, assim, porque atrai os alunos até para uma coisa diferente, né? Que a gente está acostumada com essa coisa de iniciação científica no laboratório, e acho que essa é uma outra visão da ciência que é muito importante, assim, não só para os cursos da área da saúde, assim, mas Uhum. aqui, como a gente viu, até a parte de humanas mesmo, a parte de administração, economia, enfim, toda uma parte de exatas, né? Acho isso muito, muito legal, assim, e a oportunidade que os alunos têm de aprender, né? Quem quer ir para uma indústria depois, uma biotech, enfim, já é uma vivência próxima do mercado de trabalho deles, né? É E isso, estou sempre que vendo eu aqui uma. vejo. Ah, desculpa. Não, estou vendo aqui uma pergunta e já não consigo passar, mas que travou aqui o chat. Eu não sei quem escreveu aqui, viu uma, falou, boa tarde, gostaria de saber se um dia chegaremos a parar de usar animais para experimentação e se existe ligação ou se está viajando. É uma pergunta bem importante, porque a biologia sintética pode ser usada para cada vez usar menos animais, mas geralmente a gente vai usar um micro-organismo, não? Que eu deixo de ver com animalzinhos aqui como é microscópico, a gente não se sente tão perto dele, né? Mas a biologia sintética pode ser usada assim para gerar, por exemplo, toda essa parte de geração de um mini cérebro, um mini não sei o que, pode ser usada a biologia sintética para poder minimizar o uso dos animais, né? Eu acho que é interessante, assim, vendo, assim, a possibilidade de aplicação
em tratamento, produção de proteínas recombinantes, enfim, essa parte de questão biosintética, o diagnóstico que vocês fizeram, é uma coisa muito, assim, aplicada mesmo, né? E o que eu acho muito legal é que, assim, sempre que eu vi alunos que participavam, não sei se a gente pode chamar de alunos, enfim, mas participantes da Osiris, muito empolgados falando sobre o trabalho, explicando as coisas, eu acho isso, assim, aquele olhinho brilhando, né? Acho isso fantástico, assim. Perguntas, E é pessoal? uma coisa interessante que o aluno sente mais aplicação do que está fazendo e isso às vezes dá uma retribuição maior que você descobrir alguma coisa básica na ciência. É claro Uhum, que é uma coisa básica, mas isso é um grãozinho que você está colocando em algum conhecimento e com a biotecnologia você vê um produto, né? Que é muito legal você conseguir ver um produto do teu trabalho que vai ser uhum, usado. com certeza. Temos elogios aqui no chat também. Excelente palestra. Da onde surgiu essa tua ideia, assim, essa tua vontade de criar, começar? Então, eu gosto muito de trabalhar com os alunos, mas eu gosto muito também de... Está me escutando? Sim, sim. Uhum. Estou recebendo aqui uma mensagem que a minha internet está ruim, mas bom, Ah, gosto muito de explorar a melhor parte de cada um dos alunos. E com os alunos são os que fazem tudo. Então, vai uma novo integrante da Osiris, eles que fazem os editais para chamar novas pessoas, eles que decidem tudo. Às vezes eu dou uma maneirada e não, isso sim, mas ou dou alguma dica, mas eles que fazem o projeto, eles sozinhos, né? Então eles se sentem independentes, né? E chegam já aqui no laboratório para trabalhar, né? E a gente cobra um produto, né? Então eles se ah, sentem mais como se estivessem trabalhando realmente dentro de uma empresa, né? uhum. Aí eu gosto de explorar ao máximo o que cada aluno tem para dar. Uhum. Com certeza. E nem todos têm, né? O mais interessante é que cada um pode participar de jeitos diferentes, né? Não É, necessariamente. é, tem uns que adoram, por exemplo, o empreendedorismo, mas tem que entender as bases científicas do projeto para fazer a parte do empreendedorismo um pouco, né, para aprender. Então, vão para cursos, a gente consegue cursos de empreendedorismo para eles. Uhum. Se eles, por exemplo, vão para a parte de bioinformática, eu não sei de todas essas áreas, não consigo saber. Então, a gente consegue colaborações com pessoas de bioinformática que podem ajudar, divulgação científica também. Então, vai direcionando os alunos para colaborar com diferentes pessoas para a gente poder integrar tudo dentro de um projeto. Com certeza. E os alunos geralmente que fazem esses contatos, Isso é sou legal, eu. já cria a rede de contatos, assim, o próprio aluno, Sim. né? Aham. Então, Mônica, muito mais uma vez te agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Foi muito legal a palestra, muito legal. Eu acho esse projeto todo da Osiris muito legal. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos que participaram do seminário hoje. E na semana que vem, na próxima quinta-feira, então, nós teremos o próximo seminário, tá? Obrigada a todos. Um grande abraço. Ok, tchau, obrigada. Vou parar de gravar aqui.